Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós queremos convidar os irmãos a se colocar de pé para orarmos, abrindo o culto. Eu vou cantar a primeira canção, depois convidar o irmão Zé Lopes para cantar dois hinos, um da harpa e um daqueles lá no fundo do baú. Oremos. Pai Santo, neste momento te adoramos por teu amor, misericórdia e compaixão. Te louvamos por esta oportunidade em que podemos estar aqui neste santuário, Senhor. Ó Deus, para reconhecer o teu senhorio e tributar a ti o louvor e a adoração devidos, Pai, que só o Senhor é digno de receber. Faz-te presente neste lugar, Senhor. Visita, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração nesta noite, porque estamos aqui para tributar o louvor e a adoração ao Senhor e também para sentir a tua presença. Abençoa cada um dos que estão vindo para cá, abençoa aquele que está no seu lar, na sua casa, no seu trabalho nesta hora, Senhor, e que vai receber este culto através de uma live no seu celular. Visita cada família, Senhor, toca os corações com a tua palavra, é o que nós suplicamos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a louvar o Senhor comigo com o hino de número 46 da harpa cristã. Depois o irmão José Lopes já pode se aproximar para louvar o Senhor com os dois hinos. 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer.
Deus. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para artear o perdão do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos José Lopes. Deixa eu hoje. Eu sou meus irmãos na paz do Senhor. Graças a Deus, eu tive grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez. De número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme na promessa de Jesus. Firme nas promessas, Ele não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme na promessa de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus, sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia. A palavra de Jesus é 12, eu tenho aqui no nome de estarei. E aqui tem 4, né? Estarei, com certeza. Como é bom estarmos aqui, irmão. Como convidado de companhia. Divino companheiro do caminho. Aleluia. Sua presença vem agora visitar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se
A sombra da noite se aproxima e lá o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador, faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, na sua presença, nesta oportunidade. Já louvamos ao Senhor com algumas canções. Eu quero convidar a irmã Ana Maria também para participar com uma canção nesta hora, louvando a Deus, e logo após estaremos fazendo a leitura do nosso texto sagrado. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor. Salve os irmãos cantados do Senhor. Mas aí se você pegar no microfone. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, do versículo de número 28 do versículo número 22 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, do versículo de número 22 ao 28. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem baseada na lição dos juvenis, a lição de número 9, que tem o tema: o que é o reino de Deus? O texto sagrado de Mateus capítulo 12, versículo 22, começa assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Pai Santo, neste momento, mais uma vez elevamos a Ti as nossas vozes para Te agradecer por este momento de reflexão na Tua Palavra. Ó Deus, quero pedir que o Senhor visite este coração que estará recebendo a mensagem do Evangelho através desta live, deste momento de reflexão. Visita este lar, esta vida, transforma este viver, faz desta pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós queremos nesta noite vos falar a respeito do que é o reino de Deus. É o tema da lição de número 9 dos juvenis, como nós já mencionamos. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca do reino de Deus. E você já ouviu falar a respeito do reino de Deus? Como ele é constituído e de que forma ele interfere na vida das pessoas? É importante saber o que é o reino de Deus. É importante saber como se dá o reino de Deus, como ele é instituído e como ele interfere na vida do indivíduo, na vida do ser humano. As pessoas que aceitavam viver nessa dimensão tinham suas vidas inteiramente impactadas, e não é diferente nos nossos dias. Nos nossos dias também, as pessoas que entregam definitivamente suas vidas a Cristo, elas têm suas vidas inteiramente modificadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos gastar bastante tempo, ou a maior parte do tempo deste sermão, para identificar o que é o reino de Deus. Isso tem causado, às vezes, confusões na mente das pessoas, devido às diversas formas de interpretação do que é o reino. Nós temos a ideia, segundo a interpretação desta palavra, segundo a ótica da língua portuguesa, que reino está se referindo ao reinado de alguém, ao domínio
de alguém. E este reinado, ele envolve, inclusive, dimensões físicas, territoriais, de pessoas, de bens, propriedades, mas o reino de Deus, ao qual se refere o texto sagrado, ele, conforme o próprio Jesus falou, não é comida nem bebida. Não se pode dizer que o reino de Deus está aqui ou ali. O próprio Jesus falou, porque o reino de Deus, ele não é físico, mas as atribuições deste reino são espirituais. Então eu gostaria de chamar a tua atenção para este estudo nesta noite. O reino de Deus não são coisas palpáveis, não é formado de coisas perecíveis, mas o reino de Deus, ele tem uma dimensão totalmente espiritual, envolve os homens sim que são físicos, mas principalmente na dimensão espiritual. Citado mais de 100 vezes no Novo Testamento, o reino de Deus foi intensamente anunciado por Jesus Cristo ao longo do seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Uma coisa interessante aqui é que Jesus, ele passou aproximadamente 30 anos para se preparar para o ministério de 3 anos e alguns meses. E a gente observa que tem pessoas que se preparam alguns dias para o ministério de 30 anos, e às vezes essa preparação não dá certo, porque a preparação, ela exige todo um tratamento e muitas vezes a longo prazo. Para o reino de Deus, a preparação, ela não pode ser sucinta, superficial, ela precisa passar pela transformação completa do indivíduo. Aleluia. Foram 3 anos anunciando o reino que abrangia o universo espiritual e promovia nos seus cidadãos um sentimento totalmente inspirado no amor de Deus. A intenção maior de Cristo foi propagar este amor, foi revelar ao mundo este amor, e foi de dar a chave do reino de Deus para as pessoas. A principal tarefa de Cristo foi anunciar o reino, que o reino chegou, foi de trazer o reino, foi de entregar o reino, mas também de dar as chaves do reino. E as chaves do reino, ela perpassa pelo arrependimento. É a principal mensagem do reino de Deus, é a mensagem do arrependimento. Observe que João, quando ele começou a anunciar o reino de Deus, ele dizia: arrependei-vos. Quando Jesus começou a anunciar o reino, ele também dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Quando Pedro, o primeiro arauto da aliança da graça, começou a pregar, pregou o primeiro sermão, a sua ênfase maior foi: arrependei-vos, louvado seja o nome do Senhor. Então a chave para o reino de Deus é o arrependimento, amados. O homem precisa arrepender-se de quê? Vamos, ao longo deste sermão, entender a necessidade de arrependimento para se acessar o reino de Deus. Quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor, soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. É um domínio que não se restringe apenas a um tempo, mas sim abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Louvado seja Deus. Esse reino, ele é dinâmico e está manifestando progressivamente até que chegue à sua plenitude com a segunda volta de Cristo, quando então o veremos, aleluia, e viveremos para sempre na presença de Deus. Então observe você que este reino, ele não é um reino futuro, ele não é um reino apenas do hoje, ele não é um reino que podemos nos referir a ele apenas no passado. Não, ele abrange os 3 tempos: passado, porque já foi instituído;
futuro, porque está presente em nossas vidas. Nós estamos inseridos, aliás, presente, né? Estamos inseridos no reino de Deus neste momento, e futuro, aleluia, em breve nós estaremos recebendo Jesus de uma forma gloriosa na sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá em glória, e a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele nos levará para si mesmo, e nós estaremos com Ele eternamente. Então esse é o contexto do futuro no reino de Deus. Ele é um reino dinâmico, ele está sempre em movimento. Nós estamos aqui nos preparando para a etapa futura deste reino. Mas para vivermos a etapa futura deste reino, é necessário, é imprescindível que nós vivamos a etapa presente no reino de Deus. E que etapa presente é esta? É justamente a nossa renúncia ao pecado, à vida pecaminosa, à vida carnal, a vida influenciada pelo reino deste mundo, o arrependimento a este modo de viver, e a nossa entrega total ao domínio de Cristo, ao governo de Cristo, ou seja, o processo de santificação do cristão. Esta é a etapa presente deste reino maravilhoso. Esse reino, ele é a demonstração do poder divino em atividade constante. O exercício do domínio espiritual do Senhor se dá na terra e também nas vidas daqueles que nela habitam. Não se trata de um regime político e nem visa questões materiais, mas sim abrange o universo espiritual. Quando Jesus, ele se declarou Messias para os seus discípulos, a maioria deles, quase que a totalidade, por que não dizer, imaginaram que a luta seria uma luta física pelo domínio do trono, o trono que seria a sequência do reinado de Davi, ou seja, seria um domínio físico, um domínio político. Mas Jesus, quando declarou ali para aquele que o interrogava no seu julgamento, ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, as dimensões do reino de Deus não são políticas, não são econômicas, não são estritamente materiais. Envolve sim o material, porque o material está inserido dentro dos projetos de Deus para que o mundo conheça a mensagem deste reino, a principal mensagem deste reino, que é a mensagem do arrependimento. Logo envolve também a questão física, a questão financeira, porque é com finanças que a igreja patrocina a pregação do evangelho em volta do mundo. É através das nossas finanças que os missionários estão chegando nos 5 continentes do nosso planeta. Então envolve o material que contribui para a glorificação e reconhecimento do senhorio de Cristo no seio de todas as tribos, línguas e nações. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3 e versículo 20 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O nosso reino não é deste mundo, ele é o reino celestial, é o reino de Deus. Louvado seja para sempre o seu nome. Muito diferente de como muitos imaginam, o reino não envolve construções materiais, disputas territoriais ou ainda disputas humanas por poder terreno. Não, esse reino, ele é definido pela justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Conforme Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! Então eu vos apresento o reino de Deus. Venham e façam parte deste reino. As boas novas são alviçareiras. Aleluia! A promessa de que Jesus voltará
aleluia, para buscar a sua igreja e inserir a sua noiva na dimensão futura do reino. Ela é evidente em todas as sagradas escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não perca tempo, venha para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus, participe deste reino, entre para este reino. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo e o reino de Deus é inseparável, é indissociável a pessoa de Cristo com o reino de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como algo já real e acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem de salvação que agora era pregada. Vejamos a seguir algumas considerações com relação a Jesus e o reino de Deus. A missão principal de Jesus foi anunciar o reino, a mensagem do reino. Como eu disse, a principal mensagem era: arrependei-vos. Era o arrependimento. O arrependimento é a chave para acessar o reino de Deus. Aleluia. Nas palavras de Cristo ficou clara a sua própria centralidade nesse reino. João capítulo 18, versículo de número 36, está bem evidente, aleluia, desempenhando as funções de governante fiel e justo, onde estivesse o rei Jesus, ali, onde estivesse o rei Jesus, evidentemente ali estaria o reino. Uma vez, certa vez, quando Jesus curou ali uma pessoa, fez um milagre, os fariseus abordaram a Jesus e perguntaram quando é que chegaria o reino de Deus. E ele explicou para os fariseus que o reino de Deus ele não estaria nem aqui e nem ali, mas o reino de Deus já está entre vós, querendo dizer para aqueles homens que ele era o centro do reino de Deus, e ele estava ali entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente os olhos dos fariseus não foram abertos naquele momento. Mas Jesus falou claramente que ele era o centro do reino de Deus. Uma vez Tomé pergunta para Jesus para mostrar o Pai, e Jesus olha com ar de decepção para o discípulo e diz: eu estou no meio de vós há tanto tempo e tu me pedes para mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que não foi Tomé, foi Filipe. Se não foi Filipe, foi Tomé, mas foi um desses dois personagens. Então Jesus estava ali se colocando como a centralidade do reino de Deus. Então é indissociável a pessoa de Jesus do reino de Deus, porque Jesus, amados, ele é o Deus presente no meio de nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Então Jesus foi a pessoa divina caminhando, porfiando entre os pecadores. Louvado seja Deus. Jesus proclamou o reino. O próprio mestre declarou que a sua missão era proclamar as boas novas deste reino, e ele passou 3 anos e meio proclamando o reino. Ele também apresentou este reino às pessoas, fez com que as pessoas pudessem tocar este reino, sentir este reino, ser inserida no seio deste reino. Ele convidou as pessoas a participarem deste reino. Louvado seja Deus. Ele fez o reino chegar até nós. Foi Jesus quem fez isso, quem instituiu o reino. Ele, por causa dele, o reino de Deus foi inserido entre nós, ou seja, ou melhor, nós fomos inseridos neste reino, através da nossa fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Jesus fez chegar o reino, afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou a tal fato em obras. Ele não apenas falou, amados. Foi Filipe, né? Que pediu para mostrar, irmão Josa me auxiliando aqui.
E ele disse: Filipe, eu estou entre vós há tanto tempo e tu me pedes para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Então, queridos, voltando aqui, Jesus fez chegar o reino, afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou em obras. Ele demonstrou em obras para quê? Para enfatizar para aquelas pessoas que o reino de Deus de fato era chegado. Jesus não era um charlatão, como foi acusado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Jesus de fato operou milagres, maravilhas, prodígios para confirmar a chegada do reino de Deus na vida das pessoas. Transformou água em vinho, multiplicou pães e peixe, curou cegos, paralíticos, mudos, surdos, libertou endemoniados das garras de Satanás, ressuscitou mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Jesus, ele comprovou a chegada do reino com sinais, prodígios e maravilha. Além disso, ele enviou muitos discípulos para anunciarem o reino a todos os que o encontrassem pelo caminho. Quando lá em Lucas capítulo 10, versículo 9, ele separa ali os discípulos e manda que eles saiam anunciando o reino a todos quantos eles encontrassem. Com a grande comissão, a propagação da mensagem tomou dimensões incalculáveis. Lá em Mateus capítulo 28, nos últimos versículos, Jesus comissiona a mim, a você, a toda a igreja, a todos os seus discípulos, a ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. É a principal mensagem, é o principal foco do reino de Deus, é ir e fazer discípulos, convencer as pessoas a virem para este reino, amados. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é casa nova, o reino de Deus não é carro 0 quilômetro, o reino de Deus não é empresas, o reino de Deus não são riquezas materiais. O reino de Deus, aleluia, é paz, alegria e justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é arrependimento, o reino de Deus exige novo nascimento, o reino de Deus exige mudança de vidas. Eu fico triste quando eu vejo pessoas testemunhando: eu vim para esta igreja e eu estava quebrado e a minha empresa foi restaurada. Eu vim para esta igreja e eu não tinha casa e agora eu moro numa mansão. Eu vim para esta igreja e eu não tinha carro e agora eu tenho 3 carros 0 quilômetros. Eu vim para esta igreja e eu era assim, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. O reino de Deus não são essas coisas, queridos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Sim, Jesus nos promete, mas esse não é o foco do reino de Deus. As coisas materiais nunca foi e nem deve ser, amados. O reino de Deus exige arrependimento, mudança de vida, santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não estou dizendo que o crente não pode desfrutar de uma casa nova, de um carro novo, não possa ser um empresário. Não, queridos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o principal foco do reino de Deus são as vidas, é o foco espiritual, aleluia, é a vida eterna. Esta tem que ser a mensagem principal da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A mensagem do reino é o que acabei de dizer. Ela precisa levar as pessoas a refletir sobre o seu pecado, a sua vida de pecado, a sua vida de distanciamento com o seu Criador, e levar essas pessoas a arrependerem e voltar-se para Deus. O reino de Deus é para você, o reino de Deus é para todos nós. Aleluia. Jesus falou da dificuldade de se acessar o reino de Deus por muitas pessoas. Apesar de o reino de Deus ser acessível a todos, de Jesus Cristo ter morrido por todos no Calvário, ter rasgado a cédula que nos condenava, que nos incriminava,
mas é necessário atitude pessoal para se acessar o reino de Deus. Tem muita gente aí descansando, deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, achando que Jesus já pagou todo o preço, e está certo, Ele pagou mesmo, nos comprou, mas achando que tudo isso, só isso é suficiente. Se só isso fosse suficiente, Ele não tinha nos comissionado a ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja mudança de vida, é necessário que se creia que o unigênito de Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador de todas as vidas. Todo aquele que confessar com a sua boca será salvo. Mas como confessará alguém que não se conhece? Como conhecerá se não tem quem fale? Como falarão se não tem quem envie, quem sustente? Então há uma necessidade, sim, amados, de nós proclamarmos o reino de Deus todos os dias, porque o reino de Deus é acessível a todos, mas para entrar no reino de Deus, a chave chama-se arrependimento. E arrependimento aqui requer renúncia, deixar as práticas da velha criatura, do homem velho, da carnalidade. Toda espécie e sorte de pecados tem que ser abandonado. Isto é nascer de novo, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Basta aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito. Aqueles que vivem o reino têm o privilégio de possuírem uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito, conforme está registrado em Romanos capítulo 14 e versículo 17. Aleluia! É tempo de celebrarmos a nossa salvação e da liberdade ao agir de Deus em nossas vidas. Mas será que conseguiremos celebrar a nossa vida sem anunciá-la a todas as pessoas que pudermos? Seríamos os maiores egoístas desta vida se quiséssemos Jesus só para nós, se ficássemos aqui satisfeitos com Cristo só para nós. Tem uma canção da harpa que diz: ó, estou satisfeito com Cristo, né? Confesso por meu Salvador, aleluia. Mas não devemos ficar apenas satisfeitos com Cristo e ficarmos aqui estáticos, parados. Não, amados, devemos estar satisfeitos com Cristo, aleluia, e sairmos pelas vielas, pelos valados, pelo mundo afora, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e todas as demais redes sociais, proclamando que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é a salvação para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está satisfeito com Cristo, você não vai conseguir ficar com Cristo só para você de forma alguma. Você vai partilhar desta mensagem com as pessoas que necessitam. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e passa a viver o reino de Deus, ela começa a apresentar um modo de vida totalmente diferente de como era antes. E eu gosto de bater nesta tecla. Tem gente que diz ser convertido a Cristo, tem gente que diz que está convertido ao reino de Deus, mas a sua modo de proceder, o seu modo de vida continua semelhante àquilo que era antes, de modo que você olha para ele e não consegue ver transformação alguma na sua aparência, na sua forma de viver, na sua forma de falar, de pronunciar, nos xingamentos bestiais da vida até. Que novo nascimento barato é esse? Que novo nascimento mais superficial é esse? Só passou uma tintazinha para mudar a cor da lataria? Precisa ser transformado no seu interior, aleluia.
Ah, mas Deus só quer o nosso coração. Mentira de Satanás! Se Deus quisesse só o coração do homem, Ele não teria inspirado o apóstolo a nos aconselhar a santificar a Deus espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O teu corpo é a habitação do Espírito Santo, o teu corpo é morada de Deus. Como a morada de Deus, o santuário do Altíssimo aqui na terra pode se comportar de qualquer forma, pode se cobrir de qualquer maneira, ou se descobrir de qualquer maneira. Como o santuário do Senhor na terra pode viver de qualquer maneira. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, amados, é a vontade de Deus nas nossas vidas. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Tem gente tão apegado a vaidades, que se o pastor apertar muito, ele muda de igreja. Ele muda de igreja, porque está tão apegado à vaidade, às coisas passageiras, que ele não consegue largar, deixar estas coisas. Ele prefere mudar de igreja, de ambiente, a largar, a deixar a vaidade. Nós somos o santuário do Senhor, nós somos o espelho de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. O mundo quer olhar para nós e ver Deus nas nossas vidas. Quando uma pessoa, mesmo ímpia, olha para um crente dando mau testemunho, ele fica chateado. Inúmeras vezes eu já ouvi alguém dizer: Cabá diz que é crente. O indivíduo desse tem coragem de dizer que é crente, porque as pessoas têm ciúmes. As pessoas querem ver Deus na vida do crente, amado. E quando o crente dá mau testemunho, ele está envergonhando não só o nome da igreja, mas envergonhando o nome do seu Deus. O reino de Deus está acessível a você. Você que acha que é pecador demais para acessar o reino de Deus, saiba que Jesus, Ele te convida de braços abertos e diz: vinde como estais. Louvado seja Deus. Agora, vindo como está, aceite a transformação através do Espírito Santo de Deus na tua vida, e seja uma nova criatura, e dê testemunho de crente, seja restaurado, vista-se como crente, anda como crente, negocie como crente, fale como crente. Louvado seja o nome do Senhor. Coma como crente, beba como crente. Aleluia. Até nesses aspectos nós precisamos vigiar. Glória a Deus. Então o reino de Deus, ele está acessível a cada um de nós. Aleluia. Mas o que é preciso para vivermos o reino de Deus em nossas vidas? Primeiro, humildade. Sem humildade não dá para viver o reino de Deus. Segundo, obediência. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É preciso obedecer. Aleluia. Quer ser inserido no reino de Deus, está nele? Arrependa-se. Deixe toda a sua prática perversa da vida pregressa. Confesse todos os seus pecados ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e deixa que Ele vai fazer tudo por você. Entregue o teu governo, a tua vida ao governo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é tomado por esforço. É por isso que quando se fala de santificação, parece que dói. Esta mensagem, ela corta na nossa própria alma, no nosso próprio ego, porque a santificação, amados, a gente morre todos os dias para nós mesmos, para o mundo, para os prazeres, para agradar o Senhor. Então o reino de Deus é tomado por esforço. Você que pensa que está inserido no reino de Deus e está vivendo de qualquer maneira, cuidado, você pode estar enganado. Aleluia. A lista
parece ser grande, mas é muito simples. Apenas se permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e você verá como a sua vida será transformada. É difícil para quem vive na carne, mas para quem vive debaixo do governo do Espírito Santo é maravilhoso, é prazeroso estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus. Em outro tempo nós vivíamos sob o domínio do pecado e tínhamos posturas que não agradavam a Deus, que nos impedia de fazer parte do reino. Entre essas práticas podemos citar a carnalidade. O que é a carnalidade? É um modo de viver segundo os prazeres da carne, segundo os prazeres deste mundo. A desobediência. O que é a desobediência? É andar em desobediência à vontade de Deus, ou por ignorância, por não conhecer a verdade, ou por ignomínia mesmo, por dura cerviz. A descrença era um outro mal que nos prendia. O que é a descrença? É a falta de crença, é a falta de fé, de crer no Senhor Jesus. Porém, eis que tudo se fez novo, aleluia, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós que aceitamos a salvação em Jesus Cristo, precisamos buscar intensamente o reino de Deus e viver todas as dimensões que Ele nos proporciona. Somos em Cristo novas criaturas, temos que viver todas as dimensões do reino de Deus. Somos o povo mais feliz da terra, aleluia. O reino de Deus é justiça, paz e amor, aleluia. Alegria no Espírito Santo. Então nós somos o povo mais feliz da terra. É verdade ou não é? Porque temos Jesus no nosso coração e nós estamos cientes que o reino de Deus não é viver luxuosamente nesta vida aqui. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus é comunhão com o Espírito Santo e preparação para a vida eterna ao lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, este é o reino de Deus. Eis que vos apresento o reino de Deus. Concluindo, a mensagem do reino de Deus, ela é realmente impactante e promove uma grande mudança na vida daqueles que vivem este reino. Se praticarmos esta verdade, tudo será diferente, pois o nosso foco de vida será em Cristo. Infelizmente, o povo perece pela falta de conhecimento das coisas que são do alto, mas nós podemos desempenhar um importante papel para mudar essa realidade. O que fazer? Vamos viver apenas em uma comunidade cristã fechada, ou vamos anunciar o reino de Deus a todos os povos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos vizinhos? Então o reino de Deus é para ser vivido e para ser anunciado. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida, esteja dentro deste reino de Deus, ativo, participante, desenvolvendo frutos, aleluia, porque a árvore que não dá fruto, o cuidador, o lavrador virá e a cortará pelo caule, pela raiz, e a lançará fora. Quando Jesus falou esta parábola, estava se referindo ao reino de Deus. Crente que não gosta de falar da mensagem da cruz, crente que não gosta de evangelizar, crente que não gosta de fazer missões, de meter a mão no bolso e tirar das suas finanças e mandar para o campo missionário para sustentar aqueles que estão na linha de frente ganhando almas para Jesus, crente que não devolve os seus dízimos, crente que não entrega as ofertas de gratidão ao Senhor, pode não estar dando fruto. Olha que o lavrador vem aí. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para o teu coração.